Você já parou para pensar na sua vida profissional? Olhando para trás, a minha tem características de uma trama com pontos de virada bem claros e momentos decisivos. Eu já fui funcionário, já fui autônomo, já fui patrão. No entanto, por mais diferentes que esses estágios possam ter sido, eles têm um ponto específico em comum. Em todos eles, eu vendia meu tempo. Como funcionário, eu vendia meu tempo para os meus patrões, como autônomo, eu vendia meu tempo para os meus clientes e como patrão, eu vendia meu tempo para os meus clientes, para os meus funcionários, para os bancos e para o governo. Ou seja, em todos eles havia um limite de 24 horas por dia e de 7 dias por semana. Quando eu descobri que era possível vender experiências e histórias, ou seja, vender conhecimento, a minha vida mudou. Porque você tem um grande trabalho sim para escrever um livro, mas depois de escrito e publicado, os royalties não têm limites. Você se liberta da escravidão das horas e passa a ser mais dono do seu tempo. Eu comecei publicando meus livros em e-book na Amazon em 2012. Eles foram crescendo até o ponto de eu querer investir nos impressos. Parti para isso e coloquei todos os meus livros também em papel na Amazon. E eu estava bem animado com isso, até que a Amazon começou a vender outros produtos no Brasil. O resultado, minhas vendas de e-books despencaram 70% em um único mês. Com a pandemia, elas voltaram a crescer, mas nunca mais alcançaram o patamar em que estavam. E os livros em papel, que estavam em processo de crescimento, simplesmente paralisaram, pois os preços em dólar ficaram exorbitantes e a Amazon parou de entregar no Brasil. Então eu lembrei de quando tinha meu negócio e sempre recebia conselhos para não colocar todos os ovos em um cesto só. Eu não podia ser tão Amazon dependente. Uma simples mudança de algoritmo deles e um abraço. Minha vida como escritor independente estaria em sérios apuros. E foi o que aconteceu. Resolvi então repensar minha carreira. Decidi investir mais em meus cursos online, que tem um ticket médio mais alto que um livro. Hoje já são 5 cursos e o sexto já está a caminho. E eu comecei a pesquisar formas de não ser tão dependente do Sr. Jeff Bezos. E foi exatamente o que fiz. Publiquei meu livro impresso em outros canais, como a Book2, que vende seu livro em papel na própria Amazon, com um preço muito menor para o leitor e com royalties muito maiores para o autor. E ainda publico no Submarino Americana, Shoptime, Magazine Luiza, Carrefour, Estante Virtual e Mercado Livre. Resultado, um salto de vendas de livros em papel que eu ainda não tinha experimentado. Deixei a Amazon apenas com um canal de vendas de livros em papel no exterior, já que tem leitores em língua portuguesa na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, e passei a vender no Brasil. Também comecei a estudar outros canais, como o Clube de Autores, a Pierce, a Um Livro e muitas outras possibilidades de colocar o livro em papel à venda sob demanda que surgiram. No entanto, eu realmente estava encasquetado com os e-books. Eu já tinha usado o Smashwords por um tempo, mas apenas, apesar deles colocarem em outros canais, como iBooks da Apple, Kobo, entre outros, as vendas não chegavam aos pés do KDP. As políticas agressivas de exclusividade da Amazon simplesmente acabavam com qualquer outra concorrência. Medindo o retorno, eu acabava voltando para a exclusividade, pois sem elas meus royalties caíram de 70 para 35 e eu não podia mais fazer as promoções nem participar do Kindle Unlimited. Aquela dependência me dava coceira. Então eu coloquei 2 livros no Hotmart e abri mais uma opção de vendas, experimentando uma nova sensação, a de poder enxergar quem comprava meus livros. A Amazon não é transparente nesse quesito, você não tem acesso aos dados de quem comprou, o que é bem ruim. No Hotmart eu podia pegar a lista de clientes e fazer anúncios para perfis semelhantes, o lookalike, no Facebook e no Instagram. Resultado, boom! As vendas deram um salto novamente. Bom, eu pensei, imagina se eu pudesse ter minha própria loja e poder fazer coisas ainda mais avançadas no processo de vendas dos meus e-books. Foi quando eu decidi colocar a minha própria loja de e-books no ar. Resolvi vender meus e-books em PDF diretamente para os clientes, para os leitores. Eu faço ações de recuperação de carrinho para quem abandona, tenho menos custo de entrega e o crescimento mensal nas vendas tem sido fantástico. Aí você me pergunta, e como é que você lida com a pirataria? Eu lido de 2 formas. Primeiro, eu usei
tudo que eu descobri sobre DRM, né, que meus livros são vendidos com uma marca d'água, com o nome e e-mail do cliente que comprou, e alguns ainda requerem uma senha, o e-mail do comprador. Isso inibe, mas não evita, né? E segundo, eu coloquei anúncios de todos os meus livros, cursos e consultoria neles, pois caso sejam pirateados, acabam funcionando como uma peça de propaganda da minha obra, ou seja, eu desencanei. Nem todo mundo tem o espírito de porco, né, no mundo e valoriza o trabalho autoral. E qual a lição de tudo isso? Em relação à minha carreira de autor, eu não fico parado dando milho aos pombos, ainda mais com tudo isso acontecendo. Aprimore sua escrita, mas aprimore também seu marketing, o que inclui os seus canais de vendas. E esteja sempre atento para novas formas de colocar seus livros nas mãos dos seus leitores.